Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo para você que não me conhece. Meu nome é Wellington Santos. Eu sou nutricionista e tenho especialização em nutrição esportiva e obesidade pela USP, pela Universidade de São Paulo. E também tenho especialização em nutrição vegetariana e vegana. Também trabalho com fitoterapia, tenho especialização em fitoterapia e trabalho com práticas integrativas complementares em saúde, como a aromaterapia e o Reiki. E o tema que eu trago hoje para você é um tema que você respondeu lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas e respostas que eu coloquei lá. E muitos de vocês, eu vi que muitos de vocês têm dúvida com relação a esse tema aqui, né? Que está linkado com o processo de emagrecimento e com o processo de ganho de massa muscular. Então foi através das respostas de vocês que eu cheguei nesse tema de hoje. Saiba se você está cansado ou fadigado. E muita gente não linka o cansaço ou a fadiga com esse processo de emagrecimento. Na verdade, a maioria das pessoas nem sabe, se eu perguntar se você está cansado ou fadigado, se você sabe fazer a diferença entre essas duas denominações. Você está cansado ou fadigado? Você está fadigado ou cansado? Qual que é a diferença entre os dois? É isso que a gente vai ver hoje e no que isso impacta diretamente no teu desempenho esportivo e também no teu processo de emagrecimento e de ganho de massa muscular. Então eu te convido a ficar ligado aqui nos slides. Eu preparei essa videoaula com muito carinho, também com muita atenção, em busca de trazer informações para você, de informações que foram colocadas através de estudos, né, estudos científicos, pesquisas científicas que linkam diretamente o cansaço ou a fadiga no processo, ou também atrapalha, né, o processo de emagrecimento e de ganho de massa muscular. Então, antes de nós irmos mais profundo, né, de mostrar alguns gráficos para você, de alguns estudos, eu queria que você ficasse ligado para a gente poder denominar o que é cansaço e o que é fadiga, para você poder entender e falar com certeza se você está fadigado ou se você está cansado. Então se liga aí que a gente já vai ver aqui a diferença entre cansaço e fadiga. Se eu te perguntar agora, vou até me colocar aqui no cantinho. Se eu te perguntar agora, qual que é a diferença entre cansaço e fadiga? Você consegue me responder? Sinceramente, coloca aqui nos comentários, já vai respondendo aqui embaixo, se você consegue me responder, antes de eu continuar com a videoaula, a diferença entre cansaço e fadiga. Vamos lá, vou te dar um minuto para você responder aqui, rapidão, né? Enquanto eu vou colocando, não olha para a tela, vai respondendo aí que eu já vou colocar aqui a diferença entre cansaço e fadiga, para a gente fazer esse paralelo, para você poder entender se você está cansado ou fadigado. Então vamos lá. Espero que você tenha respondido aí embaixo, depois eu vou ver comentário por comentário. Cansaço. O cansaço ele é um sintoma físico ou mental e ele está relacionado às atividades do dia a dia. Já a fadiga é a sensação de estar cansado o tempo todo, ou seja, é um cansaço, porém é um cansaço crônico. Como que a gente faz a diferença entre o cansaço e a fadiga? O cansaço é quando você, chega do seu trabalho, chega da academia de uma atividade física e você sente aquele cansaço, porém, quando você tem uma noite de sono, você se sente recuperado. Há uma recuperação dessa energia. Porém, a fadiga, mesmo depois de um período de sono, você não consegue se recuperar totalmente. Então, é o acúmulo de cansaço. Então, é o que nós falamos de cansaço crônico. Essa é a diferença entre o cansaço e a fadiga. Tá? Mas você saberia identificar quais são os sintomas do cansaço ou da fadiga? Então, esses daqui são os principais sintomas. Um deles é a irritação, a pessoa ela fica muito irritada, ela fica desmotivada, ela fica com a musculatura cansada. Então, após uma
uma atividade física, normalmente você tem dificuldade de recuperação muscular. Então, você não está pronto para fazer a mesma atividade no dia seguinte. Você se sente cansado, fadigado. Você também fica com reflexos lentos, dores de cabeça, a sua imunidade ela baixa, você pode ter perda ou aumento de peso, aí depende muito do teu metabolismo, depende muito de pessoa para pessoa. Então esses são os principais sintomas de cansaço ou fadiga, que é um cansaço crônico. E você sabia também que a OMS ela veio com uma nova denominação para a fadiga, que é a fadiga pandêmica. Então, devido a esse período de pandemia, agora também que a gente está começando a flexibilizar, né, as normas sanitárias, mas no período que nós ficamos dentro de casa, com acúmulo muitas vezes de trabalho, acúmulo de atividades domésticas, filho e muitas outras coisas que antes você não tinha. Quando você ia para o seu trabalho, você meio que deixava isso em stand-by, né? Você ficava concentrado no seu trabalho. Nesse período que nós ficamos em casa, nós ficamos fadigados. Então, é o que a OMS colocou como fadiga pandêmica. E muitas pessoas estão tendo os efeitos dessa fadiga pandêmica agora, justamente nesse período de flexibilização. Tá? Então, muitas pessoas estão desenvolvendo fadiga pandêmica. E outras ainda não saíram, né, dessas atividades home office dentro de casa. Nós vimos até um gráfico que colocou que as pessoas em casa elas acabam trabalhando um pouco mais do que quando elas estão no escritório, porque acaba misturando tudo, né? Então, a família, as atividades do lar, o trabalho, tudo no mesmo ambiente. E também, devido à hipervigilância e à preocupação que nós tivemos durante esse período, medo, incerteza, a instabilidade, se você ia perder o emprego, se você ia continuar empregado, né? A falta de atividade física também, porque nós tivemos as academias, centros esportivos fechados. Então, tudo isso ocasionou nessa fadiga pandêmica. Então, hoje 60% da população mundial sofre de fadiga pandêmica. Será que você sofre ou está sofrendo de fadiga pandêmica? Será que você foi afetado? Porque eu fui afetado. E depois que eu consegui entender o que estava acontecendo comigo, eu pude trabalhar melhor e adequar algumas coisas na minha vida para combater esse cansaço crônico, essa fadiga. E isso daí é muito importante que a gente faça. Mas agora já entrando, já que você já sabe, né, o que é a diferença entre fadiga e entre cansaço e fadiga, nós vamos entrar o que isso interfere no nosso desempenho esportivo, no nosso desempenho, né, na academia ou de alguma outra prática esportiva além da musculação. Nós temos inúmeras práticas esportivas, não somente a musculação. Porém, eu quero que você fique atento a 3 hormônios, tá? Três hormônios que são muito importantes, tanto para o processo de ganho de massa muscular, quanto para o processo de emagrecimento. Sabendo que, eu vou até me colocar aqui grande, para você poder me ver. O processo de ganho de massa muscular, ele é inversamente proporcional ao processo de perda de gordura. Então, quando eu ganho gordura, eu perco massa muscular, ou o inverso, né? Quando eu ganho massa muscular, o meu percentual de gordura normalmente ele tende a baixar. São processos inversamente proporcionais, tá? Então, porém, nós temos alguns hormônios que atuam diretamente. Eu trago aqui 3 hormônios principais para vocês. Aqui é a estrutura molecular, né? A estrutura química desses hormônios. O primeiro deles é o mais conhecido de todos nós, que é a testosterona. Então, esse hormônio, ele trabalha tanto na construção de massa muscular, no ganho de massa muscular, como também no processo de emagrecimento. O outro hormônio que nós temos é o GH, ou hormônio do crescimento.
E o terceiro, mas como eu falei para vocês, tem outros hormônios que também agem, né? Mas esses aqui são os principais, é o cortisol. Então o cortisol ele também age na perda de gordura e no ganho de massa muscular. E como é que eles agem, né, no nosso corpo? Quando eu estou com a testosterona baixa, eu tenho fadiga mental, eu tenho cansaço, depressão, aumento do abdômen, porque tem um aumento de gordura nessa área, ou em outras áreas também, e disfunção erétil. Já com a testosterona alta, ou ela normal, um pouco mais alta, eu tenho um controle mental melhor, eu começo a ganhar músculo e eu tenho força nos ossos, então na nossa estrutura óssea. Tá? Mas só que isso daqui não fica delimitado somente para os homens. As mulheres também produzem testosterona. Tá? Então, se a mulher também tiver com testosterona baixa, ela vai apresentar alguns sintomas, principalmente o cansaço, a fadiga mental e o aumento de gordura. Já o outro hormônio, nós temos o hormônio do crescimento. Esse hormônio aqui, ó, ele começa a ser produzido lá no hipotálamo, então ele sai aqui com o GHRH, passa pela hipófise, aí depois ela manda ele para o nosso fígado como GH, onde ele vai ser modificado para IGF-1 e vai ser distribuído para os ossos, para a nossa estrutura muscular e também para a queima de gordura. Então, o hormônio do crescimento, ele age diretamente na queima de gordura e também na construção muscular. Então, é o nosso segundo hormônio. Já o terceiro hormônio, que é o cortisol, que eu coloquei para vocês, o cortisol, onde é que ele vai agir? Né? Quando é que ele age? O cortisol ele age quando a gente acorda. Então, normalmente o cortisol ele tem um pico maior no nosso despertar. Ele serve para que nós despertemos pela manhã. Então, por isso que quando a gente vai colher, vai fazer o exame do cortisol, tem um período específico que é entre 7 e 8 horas da manhã que nós colhemos o cortisol lá no laboratório. Né? Então, ele é esse hormônio da manhã. Porém, durante o dia, em caso de estresse, em caso de fadiga, em caso de cansaço crônico, o nosso corpo ele começa a excretar, né? Ele começa a liberar cortisol para combater esse estresse pelo qual nós estamos passando durante o dia. Só que durante o dia ele não é bom. O aumento do nível de cortisol não é bom. Então é aí que a gente tem que ficar ligado, porque com o aumento do cortisol durante o dia, ele meio que bloqueia esse processo de perda de gordura. E aqui eu trouxe para vocês um gráfico dos picos de testosterona que nós temos durante o dia. Então aqui, ó, você pode ver, não sei se dá para vocês verem aí, porque eu tive que aumentar, né? O gráfico ele era menorzinho, mas eu vou colocar aqui, ó, passar com o cursor para você. Aqui é o ritmo, né, o gráfico dos picos de testosterona durante o dia. Então aqui nós temos o período de 8 horas da manhã. Essa primeira linha aqui é um homem mais novo e aqui já é um homem mais idoso, então com a testosterona um pouco mais baixa. O homem mais novo, né, então aqui, ó, 8 horas da manhã nós temos o pico ali então durante o sono, né? Então aqui, ó, começa 8 horas da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite, meia-noite, 4 da manhã e 8 da manhã. Então, durante o dia, esse índice, né, esse nível de testosterona, ele tende a cair durante o dia e ele começa a aumentar durante a noite. Por quê? É durante o sono que nós produzimos testosterona. Então aí a gente vai começar a fazer o link entre cansaço e fadiga. Se eu estou muito cansado, muito fadigado, e esse meu estado de cansaço crônico atrapalha o meu sono, né? Porque muitas pessoas às vezes estão muito cansadas que não conseguem dormir.
Elas querem dormir, sentem a necessidade de dormir, mas não conseguem, devido ao estresse, ao cansaço crônico, a esse cansaço mental. A pessoa ela não consegue entrar no estado mais relaxado que você precisa para você poder entrar nas fases do sono. E é durante as fases do sono, que nós temos inúmeras fases do sono, é durante essas fases do sono que nós produzimos e liberamos a testosterona. E não somente a testosterona, nós liberamos também o GH. Aqui, ó, GH, aqui, ó, 9 horas da noite, 9 horas da manhã, nós temos picos de GH durante o sono. Então, por isso que você manter a qualidade do teu sono interfere diretamente no processo de perda de gordura e ganho de massa muscular, pois é quando o nosso corpo ele libera e ele produz e libera esses hormônios de forma natural. Porém, nós temos também uma outra forma de liberação desses hormônios, que é durante o exercício físico, principalmente exercícios de força, como musculação. Então aqui, ó, nesse pico, meio-dia, nós tivemos um pico de GH, mas aqui a gente também tem um pico de testosterona. Então, normalmente, nesse horário aqui, essa pessoa se exercitou. Tá? Então, nesse horário, quando ela foi para a musculação, ela produziu naturalmente GH e testosterona. Esses dois hormônios são liberados durante o exercício de musculação, exercício de força. Então, todo exercício de força, exercícios intensos, você tem a liberação desses hormônios, tanto GH quanto testosterona. Aí depois, no pós-exercício, nós também temos picos, então ele reverbera durante o dia, né? Durante o dia. Você tem outros picos, então pós-exercício, aquela sensação que você tem pós-exercício, nós temos também a liberação desses hormônios, e nós temos picos, ó, aqui às 16 horas, às 20 horas, aqui eu tive pico também de testosterona e GH, e depois um pico grande aqui, ó, durante o sono, tanto de testosterona quanto de GH. E como que eu posso mudar isso? Como é que eu posso melhorar o meu sono? Né? Como é que eu posso agir ou atuar para melhorar a qualidade do meu sono? Então, eu te convido a ficar ligado que nos próximos vídeos eu vou trazer algumas dicas para você, para como que você pode melhorar a qualidade do teu sono, quais são as artimanhas que eu uso, né, para eu poder entrar na frequência do sono. Nós vamos ver quais são essas frequências do sono e vou colocar também as frequências, né, ali que a gente tem as ondas cerebrais em hertz e como que a gente pode melhorar a qualidade do nosso sono. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Te convido também a deixar o teu comentário aqui embaixo, as tuas dúvidas, e eu te aguardo na nossa próxima aula para a gente ver quais são e como que a gente pode fazer, quais são as artimanhas, né? As dicas que você pode fazer aí na tua casa para que você tenha uma qualidade de sono melhor. E eu te espero na nossa próxima videoaula.